A derrota do Inter para o Fluminense escancara muitas questões internas do Internacional, em especial quanto ao planejamento para a temporada. O Campeonato Brasileiro está sob risco, visto que o Colorado está somente a 1 ponto da zona do rebaixamento e pode entrar na parada do Supermundial dentro da zona do rebaixamento. Eu quero falar também, gente, sobre mais lesões sofridas pelo Inter. Foram 3 que preocupam para a sequência colorada dentro do Brasileirão. E óbvio, né? Hoje também é dia de Libertadores. O Inter conhece o seu caminho rumo às oitavas de final. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Com certeza uma das piores partidas do Inter nesta temporada. Colorado não viu a cor da bola contra o Fluminense, que tinha ninguém mais ninguém menos que René como lateral esquerdo, Thiago Santos na abertura do meio-campo, Nonato como segundo volante e Everaldo, né, como um centroavante. Um time que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é verdade, mas que estava bem longe, né, de ser uma discrepância como a gente viu dentro do estádio de Beira-Rio. O Inter foi dominado do começo ao fim pelo Fluminense, foi extremamente, né, como eu posso dizer assim, sem criatividade, né? Foi um time bem distante de ser lúcido, né, bem distante de já mostrar aquilo que a gente já viu em outros momentos, em especial, né, na Copa Libertadores da América dessa temporada. A derrota, ela é dura e, segundo o técnico Roger Machado, precisa trazer reflexões importantes para a sequência colorada, que terá, né, nos próximos jogos somente jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar tudo isso, gente, em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, o fato é o seguinte, tá? Eu tô decepcionado, visto que o Inter teve, né, obviamente, uma grande vitória contra o Bahia na última quarta-feira, conseguiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, mas por quê, tá, que eu tô decepcionado? Porque o Inter tinha, nesse jogo contra o Fluminense, a possibilidade de começar a encarar o Brasileirão com um pouco mais de seriedade, visto que o Inter tinha empatado com o Mirassol em 1-1, depois de vencer lá em Montevidéu por 2-0. Então a gente entende o desgaste físico, né, todos os problemas que aconteceram. O Inter veio para esse jogo contra o Fluminense depois da classificação, tendo só 2 jogos até a parada, que vai inclusive ter férias do departamento de futebol por cerca de 15 dias. Então o Inter tinha tudo para retomar dentro do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, gente, achei a escalação do Roger bem coerente, tá? O Vitinho titular, né, visto que fez o gol da classificação para as oitavas da Libertadores. Sem o Bernabéu, o Ramon entrou, mas o fato é, né, que só estar bem escalado não significa nada. O Inter dentro de campo repetiu os mesmos erros. Entrou, segundo o Roger, sem energia ou com energia baixa. Eu vou chamar, gente, de um time amorfo, né, de um time sem sangue, de um time que não transpirou, de um time que não estava nem aí pro jogo. Afinal, né, se a gente pegar o primeiro gol, que foi o gol do Kevin Serna, o Samuel Xavier, do lado direito tem uma liberdade absurda e dá um passe por dentro, que come toda a zaga do Inter, e o Serna sai arrancando, a bola passa do lado do Vitão, o Aguirre perde na corrida, né, o Antony sai do gol e não consegue defender. Então, assim, né, gente, é uma sucessão de erros e esses gols cedos, né, vem acontecendo em todos os jogos, né? A maioria deles o Inter toma gol cedo. Contra o Juventude, tomou gol cedo. Contra o Sport, tomou gol cedo. Se a gente pegar, né, outros duelos do Inter aí no Campeonato Brasileiro, se a gente pegar, né, além da Libertadores, o Inter, né, toma gol cedo no duelo com o Mirassol. O Inter toma gol cedo contra o Botafogo. O Inter toma gol cedo contra o Corinthians. O Inter toma gol cedo contra o Juventude. O Inter toma 3 gols no primeiro tempo contra o Nacional de Montevidéu. O Inter toma gol no primeiro tempo no Grenal. Então, assim, há quanto tempo isso vem se repetindo, né? Parece que a gente está falando sobre as mesmas coisas já tem muito tempo. E, cara, né, o que fica de rescaldo, né, desta derrota, né, do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro? A 14ª colocação do campeonato, com 11 pontos em 11 jogos. É uma campanha medíocre, né? Uma campanha que não condiz com o tamanho do Internacional e com o tamanho do elenco que o Internacional tem. Não é um elenco para brigar pelo título brasileiro, mas, poxa vida, 11 pontos em 11 jogos
2 vitórias dentro do Brasileirão contra Cruzeiro e Juventude é muito pouco, né? Convenhamos. E o pior, né? O Inter agora tem um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é o 8º colocado, tem 17 pontos. E bom, né? Joga muito provavelmente bem desfalcado. Porque além de todos os problemas que o Inter já tem, Rocher, Mercado, Valência, Carboneiro e por aí vai, o Inter não vai contar com Alan Patrick, que levou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. O Inter não conta com o Fernando, que saiu no primeiro tempo, né, com suspeita de lesão no ligamento, né, cruzado anterior, né, a mesma lesão do Alan Patrick no Campeonato Gaúcho, tá? Deixa eu pegar aqui, ligamento colateral medial, perdão, tá? Mesma lesão do Alan Patrick, então cerca de 20 dias para voltar. Borré saiu no intervalo com dores na costela, né, depois de uma pancada no jogo. E o Vitinho, né, teve um novo problema na mão esquerda e deixou o jogo no segundo tempo para a entrada do Bruno Tabata. Então, com certeza, tá, talvez o Borré jogue, mas Fernando e Vitinho fora, né, o Alan Patrick que levou o 3º amarelo, não vão jogar em Belo Horizonte. Então o Inter tem um time problemático, né, para esse duelo. São 10 dias, né? Estamos entrando agora nessa segunda-feira numa data FIFA. Então o Inter terá tempo, né, para trabalhar. São 10 dias, né? O jogo é no dia 12, né, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Mas enfim, né, turma, é um jogo, né, que sempre é muito difícil, mas o Inter tem a obrigação, né, de pelo menos pontuar, né? O importante seria uma vitória, né, para o Inter ir a 14 pontos e aí, né, terminar pelo menos na 13ª colocação, né, disputando esse lugar com São Paulo, mas em especial, né, não podendo ser ultrapassado pelo Fortaleza, pelo Vitória e pelo Vasco, né, que são os times que podem sim colocar o Inter dentro da zona do rebaixamento. 9, 10, é mais ou menos por aí o caminho do Internacional dentro da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, né, gente, 2 sorteios, mas eu quero falar em especial sobre o da Libertadores, que é o mais cedo, né, meio-dia. Tem sorteio lá na sede da Conmebol, o Inter vai descobrir, né, o caminho dentro da competição continental. Sei que o momento não é propício, né, afinal a gente tá puto da cara, né, com o que aconteceu com o Inter, uma atuação horrorosa, olha, não salvou ninguém, gente. Poderia falar de algum destaque aqui. Antony muito mal, né, tomou um frango no segundo gol, né, o Aguirre até brigou, né, o Ramon horroroso, Juninho e Vitão também, né, não fizeram um grande jogo, o Fernando saiu cedo, o Thiago Maia nem fedeu nem cheirou, Bruno Henrique mal, Alan Patrick muito mal no jogo, né, Prado e o Wesley até tentaram alguma coisa, mas, né, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, do jogo, gente, é isso, né, uma derrota desastrosa do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Para as oitavas da Libertadores, o caminho pode ser o seguinte: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional da Colômbia, Libertad do Paraguai, Fortaleza, Universitário do Peru e o Cerro Porteño. Eles estão exatamente na ordem dos melhores para os piores segundos, tá? O Botafogo é o melhor segundo, o seguido do Peñarol, Flamengo, e o último é o Cerro Porteño, tá? Não há descrição de pote, então o Inter pode pegar qualquer um do pote 2. Lembrando que o Inter decide, né, as oitavas de final dentro do estádio Beira-Rio, pelo fato de ter terminado como primeiro. Então o Inter, né, está no pote 1 junto de Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez e a LDU. À tarde também será de sorteio da Copa do Brasil, mas aí, obviamente, né, a gente repercute no nosso conteúdo aqui à tarde dentro do canal. Tá certo? Não esquece, gente, que a segunda-feira de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro tem Chapecoense e Amazonas e também, né, o Paysandu jogando contra o Criciúma lá no norte do Brasil, tá certo? KTO.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!